E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre produto escalar, continuando no âmbito dos vetores, né? Então, o produto escalar é uma forma de combinar multiplicando dois vetores, tá? O, o, a saída é um escalar, né? Ele é um número e ele é chamado de produto escalar, né? Ou em inglês dot product, porque o símbolo usado é um ponto, tá? Então é por isso que ele é dot product. É, porque o produto, como o produto escalar resulta em um escalar, ele também é chamado de produto escalar, tá? É, Entre as muitas coisas que a gente vai tratar, né, do, nessa disciplina, o produto escalar também tem um ponto de vista algébrico e um ponto de vista geométrico. Tá? A definição algébrica para vetores em 2D é se eu tenho um vetor A que ele é descrito por A1, A2, e eu tenho um vetor B que é descrito por B1, B2, então o produto escalar, o produto escalar de A e B, ele vai ser os elementos A1, B1 mais os elementos A2, B2, tá? É bem simples. Ou seja, ele é os, você tem um vetor AB para com I dimensão I, a gente vai ser o somatório, né, de todos os Is de A e BI. Essa é a ideia do produto escalar. Exemplo. Então, exemplo 1. O produto escalar entre o vetor 6, 5 e o vetor 1, 2 vai ser 6 vezes 1 mais 5 vezes 2. Tá? Se a gente fizer uma visão geométrica, tá? Se eu tiver um vetor A agora que eu vi que dava para desenhar setas, interessante. Se eu tenho um vetor A, um vetor A e um vetor B, tá? Entre eles eu tenho um ângulo, né? Um ângulo θ. Então, o produto escalar, do ponto de vista geométrico, vai ser dado pela norma do vetor A vezes a norma do vetor B, tá? Isso vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, mostrando as duas visões, a algébrica e a geométrica, eles, a gente vai acabar, né, caindo na lei dos cossenos, que diz, né, se eu tenho a norma de um vetor A menos um vetor B ao quadrado, vai ser a norma de A mais a norma de B quadrado menos duas vezes a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de θ. Assim, a gente vai ter que A1 quadrado mais A2 quadrado
mais B1 quadrado mais B2 quadrado vai ser igual a... Não, tá, é menos, vou passar isso aqui para cá e esse para cá. Então, menos A1 menos B1 ao quadrado mais A2 menos B2 ao quadrado, ok? Isso é igual a 2 vezes a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Daqui a gente consegue tirar que A1, B1, que vão ser os termos mistos que vão estar aqui no meio, né? Mais A2, B2 vai ser exatamente a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, aqui a gente mostra que o produto vetorial entre um vetor A1, A2 e B1, B2, produto escalar, perdão, entre um vetor A1, A2 e B1, B2, é A1, B1 mais A2, B2. E a gente mostra também que o produto escalar também pode ser descrito como a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo. Da definição algébrica do produto escalar, é fácil a gente conseguir as leis algébricas também do produto escalar. A lei mais importante, né, é que o produto escalar de uma soma de vetores ele é distributivo, tá? Então seria essa a relação que a gente teria, tá bom? Então vamos para mais um exemplo. Exemplo 2, né? Encontrar o produto escalar de A e B com A sendo com a norma de A sendo 2, a norma de B sendo 5 e o ângulo sendo π sobre 4. Ok? Bom, a gente pode desenhar, né, a figura, e aí a gente vai ter que, se a gente fizer a norma de A vezes a norma de B, né, lembrar que o produto escalar é norma A, norma B, cosseno. Norma A vezes norma B dá 10. E o cosseno de π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Portanto, o produto escalar vai dar 5 raiz de 2. Ok? Segundo. Vamos fazer para A sendo I mais 2J e B sendo 3I mais 4J. Bom, aqui a gente está na notação vetorial, né? Então, o produto escalar vai ser pegar somar o produto de cada componente, né? Então vai ser componente I com componente I, que é 1,
1 vezes 3, né? Mais componente j, que é 2 vezes 4. Então, o produto escalar é 11. Ok? Se a gente passa para vetores em 3 dimensões, o produto escalar vai continuar funcionando. Então, se eu tiver A como sendo um vetor descrito por A1, A2, A3, e B descrito por B1, B2, B3, então o produto escalar vai ser A1 mais A1, B1, A2, B2, A3, B3. Ok? A visão geométrica também é idêntica, né? Então, da mesma forma, a gente vai ter que a norma de A, aqui, que isso aqui é igual. Vamos deixar de ser preguiçoso, vai. Norma de A, norma de B, vezes o cosseno θ. Ok? Então, vamos fazer mais um exemplo, tá? O exemplo é mostrar... Esse aqui agora eu acho que é o exemplo 3, né? Exemplo 3. O exemplo 3 vai ser mostrar que os vetores A é 4, 3, 6, B 2, menos 2, 0, 6 e... não, 8 e C 1, 5, 0. Mas é o seguinte, vou tratar eles como coordenada, como pontos, tá? Não vou tratar eles como vetores, não. Então, esses pontos, tá? Esses pontos, eles são... qual que é o C? 1, 5, 0. São vértices de um triângulo retângulo. Triângulo reto. Então vamos lá. Duas pernas do triângulo, então, vão ser os vetores AC, que agora é notação de vetor, né? Que é AC, então é o C menos o A, vai dar menos 3, 2 e menos 6, né? E a outra perna do triângulo é o AB, que vai ser menos 6, menos 3 e 2, certo? Portanto, se a gente for fazer
o produto escalar entre esses dois vetores, AC vezes AB, vai ser 18. 18, né? Menos 3 vezes 6, menos 6, mais menos 6, menos 12. É isso. Isso dá 0. Ok? Então, a visão geométrica do produto escalar implica que o ângulo entre as duas pernas, tá, é π sobre 6. É π sobre 2. Isso é, o cosseno do ângulo é 0, visto que o módulo de nenhum desses ângulos é 0. Ok? Então, isso nos mostra que tem um ângulo reto entre essas duas pernas do triângulo, tá bom? Se a gente fosse fazer esse desenho em 3 dimensões, a gente teria, vamos ver se eu consigo, a gente teria eixo X, eixo Y, eixo Z, não, eixo Z, então, tá, só preciso do lado positivo. Então, aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Então, se eu tiver um ponto A, o ponto A tem coordenada 4, 3, 6, é positivo em todas, né? Então ele vai estar mais ou menos, vai estar aqui, né? Ele vai bater aqui, aqui, então aqui e aqui, né? Então aqui é o A. O ponto B, ele é menos 2, 0 e 8, então ele é negativo para X. Então ele vai estar mais ou menos aqui, e aí ele bate aqui, né? Então aqui é o B. E o ponto C, ele é 1, 5, 0, então ele também é positivo para todo mundo. Ele vai estar mais ou menos aqui. Que aí ele tá no x igual a 1. Ele tá no plano XY, né? Então ele tá aqui. Se eu uno esses pontos, o que ele está me dizendo é que esse ângulo aqui, né, quando eu estou teatando, eu tomei esses vetores, e ele me diz que esse ângulo aqui é reto, tá? Esse ângulo aqui é reto. E aí a gente prova, porque o cosseno dele dá 0, tá? Então, se a gente fizer uma definição em termos ortogonais, e eu fizer um teste de ortogonalidade, quando dois vetores são perpendiculares, a gente vai chamar eles e dizer que eles são ortogonais, tá? Quando eles são perpendiculares. Então, se a gente viu no exemplo que o cosseno de π sobre 2 é 0.
Portanto, para saber se os vetores são ortogonais, a gente pode fazer um teste usando o produto escalar. Eles vão ser ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles é zero. Ok? E a gente pode relacionar também o produto escalar com o comprimento. Então, para tanto se a gente tiver uma forma algébrica, tá, e uma fórmula geométrica para o produto escalar, que a gente tem de fato, elas mostram que ele está intimamente conectado com o comprimento. De fato, né, e se a gente quiser mostrar que para um vetor A a gente quer saber a norma dele, a gente pode relacionar essa norma, de fato, com A escalar A vai ser nada mais, nada menos do que a norma de A ao quadrado. Por quê? Veja, se a gente vai olhando usando as duas visões, né? A gente vai usar a visão algébrica, tá? Primeiro, do ponto de vista algébrico, se eu tenho um vetor A que é dado por A1, A2, A3, então A escalar A, então A escalar A é o que? A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, que é propriamente a norma ao quadrado de A. Da visão geométrica, se eu tenho o ângulo θ entre A e ele mesmo, né, é zero. Portanto, A escalar A, que né, vai ser módulo de A, tá? A norma de A vezes a norma de A vezes o cosseno de θ, que é o cosseno de zero. Portanto, o cosseno de zero é 1. A gente vai ter simplesmente norma de A vezes norma de A, que é a norma de A ao quadrado. Ok? Então, a gente consegue fazer isso. A gente pode observar de acordo com as duas visões. Tá? Então, eu quero deixar um exercício para vocês. Tá? Na verdade, são três exercícios, mas são 3 exercícios simples, tá bom? Abrir uma nova página. Então, o exercício, o 1A, vai ser calcular o produto escalar entre os vetores 1, 2, menos 4 e o 2, 3, 5. O B é dizer se o ângulo entre eles é agudo, se ele é obtuso ou se ele é reto. Ok? Segundo exercício. Suponha B igual a 2, 2, 1. Ok? Suponha também
que B faz um ângulo de 30 graus com A e que A escalar B é 6. Então, encontre a norma de A. E por último, se A escalar B é 0, qual é o ângulo entre A e B? Ok? São essas as questões para o próximo vídeo. Era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!